Olá, gente, tudo bom, pessoal do segundo ano? Vamos dar início àquela aulinha semanal, né, de química e vamos ao assunto de hoje, né? Os assuntos de hoje são coloides ou dispersão coloidais. Nesse caso aqui vai trabalhar a parte de soluções. A gente já viu já em aula anterior sobre soluto, solução, solvente, né? Que o solvente é a água. O soluto pode ser aquilo que vai ser misturado à água, por exemplo, um sal, um açúcar e assim por diante. Aqui diz o seguinte, a definição. Quando misturamos um soluto no solvente, existem três tipos de dispersões que podem ser formadas. São elas as soluções, os coloides e as suspensões. Vê só, soluções. As soluções verdadeiras são homogêneas, isto é, conseguimos observar a olho nu com o microscópio, né? Ele é muito fácil de identificar esse tipo de situação em uma única fase, pois o tamanho das partículas dispersas são menores do que 1 nanômetro. A pessoa pergunta, o que danado é isso, um nanômetro? Um nanômetro seria o seguinte, é mais ou menos como se fosse 1 bilionésimo de 1 metro. É uma coisa extremamente pequena, impossível a gente observar isso aí só através de um microscópio eletrônico, o óptico talvez não. Além disso, não é possível separar seus componentes por meio de processos físicos, como filtração. Só é possível fazer isso aí através de processos químicos. É uma coisa muito mais complexa para poder conseguir separar uma solução. Já os coloides são suspensões que se situam entre esses dois tipos de dispersões. A olho nu, achamos que o coloide é uma solução verdadeira, mas com a ajuda de um microscópio, notamos que na verdade se trata de uma mistura heterogênea. O que isso quer dizer? Alguns líquidos assim, por exemplo, sangue, quando a gente olha, vê o sangue todo vermelho de uma cor só. Porém, quando eu coloco lá um microscópio óptico ou um microscópio eletrônico, eu percebo que o sangue tem várias tonalidades, tem muitas diferenças. Aí nesse caso aí, esses colóides é possível você observar essas diferenças através de um microscópio. Pronto, vê só. A questão das suspensões é um caso de dispersos onde as partículas apresentam diâmetro superior a 10 nanômetros. Nesse caso, as partículas já podem ser vistas a olho nu ou em microscópio óptico ou eletrônico. H2O mais areia é uma suspensão. Dá para ver lá os grãozinhos de areia junto com a água. No caso da terra, a terra suspensa na água também, você vai lá, você vê uma grande quantidade de areia em cima de um pouco de água. São moléculas grandes. Alguns antibióticos também são possíveis. Você vê pequenas partículas dele. E o granito, que é um material heterogêneo, ou seja, tem várias cores, várias formas. A partir do granito também é possível você ver assim a mudança de tonalidade de uma rocha, que as pessoas comumente falam pedra. Pedra, na verdade, nada mais é do que o nome comercial de um material extraído, um mineral, né? O nome certo é rocha, pedra é o nome material, viu? Aí aqui estão alguns exemplos, né? Os tipos de suspensão, de dispersão, na verdade, em soluções, dispersões coloidais e suspensões. Aqui está o tamanho médio delas, os nanômetros. Aqui diz se a visibilidade desse material pode ser visto ou não a olho nu. Tá? Aqui as soluções, nesse caso não é visível. As coloidais também não são visíveis e só as suspensões são visíveis a olho nu. Ou seja, a gente não precisa de nenhum equipamento para ajudar a observar esses fenômenos químicos. As características delas são essas aqui, átomos e moléculas, porque pelo fato de ser muito pequeno, tem tudo ionizado. Aí essa segunda aqui já tem um pouco mais de íons, moléculas. Aí nesse caso aqui são aglomerados de moléculas, ou seja, a molécula é muito pequenininha.
Quando ela está lá sozinha, a pessoa não vê. Porém, quando elas estão aglomeradas, é possível ver elas. Aí nesse caso, só as suspensões você consegue ter visibilidade a olho nu. Essas duas aqui não, viu? Pois é. Existem vários tipos de misturas que são dispersões coloidais. Nesse caso aqui, a gente vai observar uma classificaçãozinha de alguns. A espuma, assim, na verdade é um gás disperso em sólido ou líquido. Nesse caso aqui a gente pode ter o exemplo do chantilly ou daqueles cremes de barba. Outra é a emulsão, que é um líquido disperso em outro líquido, um sólido. Nesse caso aqui, a chamada de emulsão pode ser um leite, que é algo cremoso. Leite, maionese, queijo, manteiga são emulsões, algo cremoso. Sol, que é um sólido líquido disperso. Exemplo, sangue, rubis, pérolas, solução de goma. Solvente de solução. Tem o gel também, gel que é um líquido disperso num sólido. E por último, são os aerosóis, que é um sólido ou líquido disperso em gás. Nesse caso aqui, esses 4 primeiros aqui são como se fossem cremes. É algo mais homogêneo, uma coisa mais palpável. Já o caso dos aerosóis, que eles são como se fossem assim, algum gás, na verdade, um gás que está sob alta pressão. A partir do momento que você aperta um aerosol, ele vai liberar uma quantidade de gás de forma instantânea, e quando isso ocorre, a temperatura baixa muito rápido. Se você pegar um aerosol, por exemplo, apertar ele, se tiver algum termômetro, você vai ver que a temperatura lá chega a graus negativos, 5 graus, 4 por aí. Aqui tá uns exemplos, né, do sol que eu falei, que tem no rubi. A fumaça, que é uma espécie de aerosol. Esse aqui é um aerosol sem pressão. O aerosol com pressão é aquele que a gente tem em casa, que são os desodorantes. Tem a clara de neve, que é uma espuma, o gel de cabelo, e a emulsão, que é a manteiga, que na verdade esses 3 aqui são cremosos. E aqui tá os tamanhos, os nanômetros, né? 0 nanômetros, que é uma coisa extremamente pequena, até 1000 nanômetros, mais ou menos. Aí está aqui, ó, soluções verdadeiras, que é a suspensão, dispersões coloidais, que são esses 3 grupos aqui, e as suspensões que a gente acabou de ver, são esses 3 grupos aqui, que é possível ver, que a gente tá vendo aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de ver a olho nu. Já os outros não, já daqui para trás, e principalmente suspensão, a gente não consegue ver, pelo fato de ser muito pequeno. Gente, muito obrigado, e vamos acompanhar a aula, e depois eu vou colocar uma atividadezinha para finalizar esse assunto na próxima semana. Obrigado e tchau.